Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, sorteio de quartas de final de Copa do Brasil. Vamos falar sobre isso. Antes, aquela parte que você me ajuda demais, porque para você é de graça e para mim significa muito, de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, compartilhar o conteúdo, copiando o link do vídeo, espalhando aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, que você fala de futebol. Nesta terça-feira foi realizado o sorteio dos confrontos e dos mandos de campo e do caminho até a final da Copa do Brasil. Havia muita expectativa por esse sorteio, depois de ótimas oitavas de final que tivemos, e agora a gente já sabe que teremos grandes reencontros e grandes rivalidades nesses 4 duelos aí das quartas de final. Só falando, eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira e estou publicando esse vídeo na quarta-feira porque estou aqui na viagem para a decisão da Champions, né? Estou aqui falando do meu hotel em Istambul, abrindo aí um parênteses da final da Champions para falar de Copa do Brasil. Afinal, a oportunidade e a ocasião pede e merece. Os sorteios ficaram assim, ó. O sorteio ficou definido assim. O Corinthians enfrenta o América Mineiro. Nesse lado da chave tem também São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, um confronto local, uma rivalidade estadual, uma das maiores, uma das grandes rivalidades do Brasil. Do outro lado da chave ficou Flamengo e Atlético Paranaense, quem diria, né? Como você imaginava, e também Grêmio e Bahia do outro lado da chave. Antes da gente falar, é curioso que eu tinha feito uma publicação nas minhas mídias sociais, no Instagram, no Twitter, falando do sorteio, e aí perguntando qual confronto que vai sair, e, sei lá, imensa maioria dizendo Flamengo e Atlético Paranaense, e aconteceu. Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentando pelo quarto ano seguido, pelo quinto ano seguido, na Copa do Brasil, né? 19, 20, 21, 22 e 23. Vamos começar analisando rapidamente aí. América Mineiro e Corinthians, em tese, esse confronto, pelo tamanho dos times, pelo que fizeram historicamente no futebol brasileiro, você diria que o Corinthians é amplamente favorito, mas não é bem assim. É um reencontro também, porque ambos se enfrentaram na oitavas de final de 2020, e o América Mineiro saiu vencedor. O América Mineiro ganhou do Corinthians na Neoquímica Arena, e no jogo da volta em Belo Horizonte, o Corinthians saiu na frente com o Fagner, estava forçando as penalidades, e depois o América Mineiro acabou empatando num pênalti bem mal marcado, né? Um pênalti que a bola bate na mão do Piton, e assim, um pênalti muito questionável, né? Porque o Piton estava de costas, o braço não estava aberto, assim, o braço estava para baixo, a bola bateu na mão dele e o árbitro deu pênalti, já tinha VAR, o VAR não se meteu, então assim, muito mal marcado. E aí o América empatou e passou. Atualmente, o Corinthians vem crescendo de produção, enquanto o América também vem crescendo de produção. O América começou o Campeonato Brasileiro muito mal, até nem tanto em atuações, mas em resultados, e agora o América começa a crescer de produção, inclusive tendo vencido o Corinthians no último jogo pelo Brasileiro, né? O Corinthians poupou um ou outro jogador ali, não teve Renato Augusto, enfim, poupou, o Gil estava suspenso, o Renato Augusto foi poupado, enfim, e assim o América acabou vencendo por 2-0 num jogo que estava equilibrado no primeiro tempo. No segundo tempo o América fez 2-0. No geral, eu acho que por ter um time mais qualificado, por ter um Renato Augusto entrando em forma, eu acho que o Corinthians é favorito num patamar ali 60-40. Mas o histórico recente, o América tem se dado bem. O América, nos últimos 5 jogos, desde dessa eliminação do Corinthians na Copa do Brasil de 2020, foram 5 jogos, 2 vitórias do América, 2 empates e apenas 1 vitória do Corinthians. Mas eu acho que nesse momento eu vejo o Corinthians favorito 60-40. O outro duelo é um duelo entre São Paulo e Palmeiras, e o Palmeiras vai mordido pela eliminação
nas quartas de final do ano passado, né? No ano passado o sorteio foi mais um reencontro, o sorteio foi assim também, e o São Paulo abriu vantagem no Morumbi, numa partida muito boa do São Paulo e muito ruim do Palmeiras, e no jogo da volta, no Allianz Parque, o Palmeiras atropelou. O Palmeiras foi fenomenal logo desde o começo do jogo, e aí depois acabou tomando um gol do Calleri, um gol muito questionado porque o VAR não analisou a posição de impedimento do Calleri, que depois sofreu um pênalti, né? Então assim, o VAR não viu o Calleri impedido, e aí o Palmeiras reclama demais, com razão, e nas penalidades o São Paulo acabou passando. Então é claro que o Palmeiras está mordido com essa eliminação, uma eliminação que acabou sendo doída, mas nos últimos anos o Palmeiras, o São Paulo tem sido um time que tem, independentemente de trabalho, né, independentemente porque aconteceu com vários treinadores, mas na era Abel Ferreira o São Paulo tem sido um time que tem complicado demais o Palmeiras, inclusive em duelos mata-matas. Tem o duelo lá do Paulista, que o São Paulo ganhou ainda com o Crespo, aí depois no campeonato seguinte o Palmeiras foi campeão com um show dentro do Allianz Parque, mas no jogo de ida o São Paulo tinha vencido bem por 3-1. Então, assim, o São Paulo tem sido um time que tem complicado o Palmeiras na era Abel Ferreira, inclusive a eliminação passada. Nesse duelo, eu acho que o Palmeiras é ligeiramente favorito, porque é um trabalho mais sólido, é um time que tem sofrido muito menos nos jogos, é um time mais consolidado, é um time jogando melhor que o São Paulo, mesmo os resultados do São Paulo na era Dorival sendo muito bons, algumas atuações não acompanharam o nível do resultado, algo que não acontece com o Palmeiras, né? O Palmeiras, apesar de ter empatado 4 vezes dentro do Brasileiro, é um time que joga de um jeito sólido, um jeito confiável, um jeito que o mata-mata pede. Então eu acho que para esse duelo eu vejo o Palmeiras como favorito, 55-45, 60-40, por aí, nessa métrica aí, além de decidir no Allianz Parque. Eu nem falei no confronto anterior, o primeiro jogo é em Belo Horizonte, no América e Corinthians, segundo jogo é na Neoquímica Arena. E em Palmeiras e São Paulo, primeiro jogo no Morumbi, a exemplo do que foi na Copa do Brasil passada, primeiro jogo no Morumbi, segundo jogo no Allianz Parque. Do outro lado, a gente tem Flamengo e Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, e aí é incrível, né? Eles se enfrentam todo ano na Copa do Brasil desde 2019. 2019 o Furacão passou dentro do Maracanã, em 2020 o Flamengo passou, em 2021 o Atlético Paranaense passou e em 2022 o Flamengo passou. E pelo sorteio de mando aí, o primeiro jogo é no Maracanã e o segundo jogo na Arena da Baixada. E nesses 4 confrontos, o mando de campo não tem prevalecido tanto, porque em 19 a decisão foi no Maracanã e o Atlético Paranaense passou. Em 2020, não, o Flamengo jogou a segunda no Maracanã e passou. Em 2021, Maracanã de novo, o segundo jogo, o Atlético Paranaense ganhou e ganhou de 3-0, não dando chance. E em 2022 foi ao contrário, primeiro jogo no Maracanã 0-0, segundo jogo na Arena da Baixada, e o Flamengo ali no ápice, talvez, da era Dorival, acabou vencendo por 1-0 naquela bicicleta do Pedro. Para esse ano, a gente tem os times nesse momento em situações diferentes. Eu estou gravando esse vídeo no dia 7 de junho. Nesse momento a gente tem um Atlético Paranaense mais sólido, porém menos brilhante. O Atlético Paranaense tem tido algumas dificuldade para arrancar os seus resultados, mas você vê ali um trabalho com um pouco mais de solidez, porque já é a sequência do Paulo Turra, é o trabalho do Filipão, né? O Paulo Turra já era quem, entre aspas, treinava o time quando o Filipão era o treinador, e o Sampaoli ainda dentro de uma inconsistência de um time que vem de 2 ótimos jogos, né? A vitória contra o Fluminense, 2 bons jogos, né? A vitória contra o Fluminense e a goleada sobre o Vasco, mas que
nos 3 jogos anteriores eram atuações ruins. Então é um Flamengo ainda oscilando. Como esses jogos são só no começo de julho, eu acho que até lá, se o Flamengo continuar nessa toada, eu acho que o Flamengo tem muita margem para evoluir. Pelo potencial de crescimento do time do Flamengo, pela capacidade individual, capacidade de desequilibrar jogo, de um Arrascaeta, de um Gerson, de um Gabigol, de um Pedro, de um Ayrton Lucas voando, jogador de seleção, eu vou colocar o Flamengo ligeiramente favorito também, 55-45, mas é muito equilibrado, né? O duelo entre os dois é muito equilibrado. Se enfrentaram já no Brasileirão e o Atlético Paranaense venceu de virada, num jogo em que o jogo foi bem equilibrado. O Flamengo fez um bom jogo, acabou perdendo, mas o Flamengo fez um bom jogo. E por fim, Grêmio e Bahia, que muita gente está dando como barbada para o Grêmio, eu não coloco assim. Eu acho que o time do Bahia teve um começo de ano muito ruim. O Paiva começou, como era natural, muito meio perdidão de ter chegado e já ter Copa do Nordeste bombando, já ter que responder, mas ele vem dando solidez a esse time do Bahia, um time que tem crescido, um time que o Cauli tem aparecido muito bem, jogado bem e crescido de produção. Então eu não considero essa barbada que muita gente está considerando para o Grêmio, não. Até porque o Grêmio tem oscilado também. Um Grêmio que parou de ter problemas de lesão, diminuiu, né? Não parou, mas diminuiu as questões de lesão. O time tem encontrado ali dentro do elenco, ali o Renato tem achado peças que têm dado resultado, Cuiabano, Galdino, e claro, tem o Luis Soares. Eu vou botar ali em termos de favoritismo 55-45 para o Grêmio, por conta de ter um Luis Soares com a capacidade de decisão como foi contra o Cruzeiro, né? Ele faz um golaço na ida, num jogo em que o Grêmio estava bem complicado, e na volta pressiona, rouba e dá assistência para o gol da classificação. Então, mas eu não vejo essa barbada, muita gente colocando o Bahia como time já fadado à eliminação, não vejo assim, acho que o jogo vai ser bem complicado, acho que o duelo tem condição de ser bem complicado, o primeiro jogo na Arena Itaipava Fonte Nova e o segundo jogo na Arena do Grêmio. Esse é o panorama dos confrontos da Copa do Brasil, e agora é com você, quero te ouvir. E aí ficou o caminho, né? Corinthians e América, Palmeiras e São Paulo de um lado, Flamengo e Atlético Paranaense, Grêmio e Bahia do outro. E aí esse é o caminho, quem passar de Corinthians e América enfrenta quem passar São Paulo e Palmeiras, quem passar de Flamengo e Atlético Paranaense enfrenta Grêmio e Bahia. Agora é com vocês. Falei muita bobagem aqui? Diz aqui embaixo nos comentários, o resto ritual, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.